No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, ensaísta e professor Filadelfo Menezes. Filadelfo Menezes nasceu em São Paulo, é formado em Direito pela USP, é mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Dentre seus trabalhos ensaísticos, destacamos Poética e Visualidade, uma trajetória da poesia brasileira contemporânea. Roteiro de leitura, poesia concreta e visual. Poesia sonora, poéticas experimentais da voz no século XX e a crise do passado, modernidade, vanguarda e metamodernidade. Filadelfo Menezes é autor também de 3 livros de poesia visual e de 2 CDs de poesia sonora. Atualmente, Filadelfo Menezes é professor do programa de doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade de São Marcos. Tudo bem com você, Filadelfo? Tudo bem. Grande prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Bom, Filadelfo, nós vamos ter muito que conversar e mostrar aqui de poesia visual, poesia sonora e poesia hipermídia, mas vamos começar falando um pouquinho da origem de todo esse seu envolvimento, que é uma história que eu sei passa de pai para filho. Exatamente. Na verdade, eu acho que a poesia experimental é uma coisa tão restrita, não é, essa área em que eu trabalho, que na verdade, se você não vem do ambiente doméstico, de algum contato muito íntimo, você acaba nunca tendo contato com esse tipo de coisa, né? Então, meu pai, em 1972, publicou um livro bastante curioso, bastante interessante para a época, que teve uma repercussão bastante boa, que não tem título. É um livro de poesia visual que trabalha um pouco na linha do concretismo, um pouco na linha do poema-processo, que são vertentes ali dos anos 50, 60, e ele legou isso como uma produção poética que ficou ali naquele ambiente caseiro, né? Contaminando um pouco os filhos com aquela coisa de arte experimental, né? E eu, naquela época, já gostava muito de escrever e tinha um ambiente mais de leitura de livros tradicionais, Fernando Pessoa, e o meu começo foi lendo Fernando Pessoa, né? Como acho que todo mundo começa a ler poesia em língua portuguesa, né? Fernando Pessoa, por sinal, acabou sendo uma paixão que eu sempre carreguei, e em 88 eu acabei publicando um livro, que não está aqui, que são as traduções dos sonetos ingleses do Fernando Pessoa, né? No final dos anos 70, naquele ambiente de experimentação poética, de livro publicado, etc., eu acabei produzindo meus primeiros poemas visuais, que foram publicados em 80. Então, a minha trajetória começa dentro da poesia visual, né, e dessa poesia gráfica, né, que vem do concretismo, no caso brasileiro, né? E passa a poesia sonora. E passa a poesia sonora. E agora, poesia hipermídia. E agora, poesia hipermídia. Na verdade, é uma trajetória só. E eu acho que a obra é um complexo só. Eu acho que a pessoa ela acaba nunca fazendo 2 coisas na vida. Eu acho que ela repete sempre uma só. Eu acho que a pessoa pode ter um estalo de Vieira, lá pelos 17, 18, né? O gene do defeito poético te contamina, né? E aí você começa a fazer seus trabalhos. Na verdade, você persegue sempre um poema só a vida inteira, né? Ok, bom, Filadelfo, em termos de produção ensaística, sua dissertação de mestrado, poética e visualidade, uma trajetória da poesia brasileira contemporânea, você historiciza essa trajetória, desde a poética da espacialidade, né, até os trabalhos mais recentes, com um método analítico descritivo. Eu gostaria que você falasse para nós desse projeto, né, e como é que foi a produção dele. Na verdade, a produção teórica ela é quase que um desenvolvimento da prática e não o contrário, né? Então, depois de ter contato com essa produção da poesia concreta, da poesia visual dos anos 70, na minha adolescência, eu comecei a produzir poemas. E no começo dos anos 80, me formando em Direito, eu tinha uma inquietação que era no sentido de descobrir se aquilo que eu fazia já estava teorizado, né? E como você sabe, a última teoria importante da poesia brasileira é a teoria da poesia concreta, né? Dos anos 50, 60. Então eu me aventurei
a fazer uma elaboração teórica para tentar investigar se havia alguma coisa na minha poética e na poética de algumas pessoas que cercavam aquele ambiente da produção, a poesia do meu pai, dele mesmo, a poesia do Villari Herman, a poesia do Ronaldo Azeredo, poetas que, enfim, faziam um entorno, da Ana Ali, poetas que faziam um entorno muito pequeno, muito marginal, até quanto à própria poesia concreta, né? E se aquela poesia tinha alguma coisa de diferenciada em relação à poesia concreta, que ainda é uma poesia da palavra. Claro. A poesia concreta é a última manifestação experimental da poesia de palavra, né? No entanto, esse livro do meu pai em 72, poemas do Villari Herman, alguns poemas meus iniciais do final dos anos 70, Ronaldo Azeredo, Ana Ali, um pequeno grupo que se via de vez em quando e batia papo, eu imaginava que aquela poesia tinha algum diferencial porque ela já carregava um elemento visual que não tinha nada a ver com verbal. Poemas até sem palavra. E, no entanto, você entendia o que você via como se fosse uma leitura decifrando um texto, né? Então, isso me levou a investigar teoricamente essa trajetória toda que vinha desde o pré-concretismo, com o livro do Ferreira Goulart, que é inaugural dessas quebras de sintaxe no Brasil, até a poesia dos anos 80 visual. Ok. Essa é uma questão que eu vou te pedir para tocar nela um pouco mais rapidamente, é uma questão extremamente polêmica, mas que eu gostaria de ter a sua opinião sobre. Num determinado ponto do seu trabalho, você levanta vamos dizer, essa divisão entre a questão da função social da arte de um ponto de vista estético, ou seja, como você vai dizer, de um produto socialmente útil, a arte enquanto produção estética, contra um produto politicamente útil, quer dizer, a obra de arte com a explicitação de mensagem ideológica. Como é que você vê essa questão dentro dessa trajetória? Eu aí, esse texto é de 1987, quando eu defendi o meu mestrado, a Poética e Visualidade virou um livro da editora da Unicamp em 91, e depois foi publicado já nos Estados Unidos, Poetics and Visuality, em 1995. E é uma questão que está um pouco datada naquele entorno dos anos 80, de abertura democrática, de muita discussão sobre a função política da poesia, né? E era um momento curioso de uma espécie de decadência da poesia participativa. Porque a poesia participativa ela sobrevive enquanto há um motivo contra o qual se debater. Que era a ditadura. Que era a ditadura. Quer dizer, à medida em que a ditadura se esvai, toda a função secamente política da arte, ela também acaba se perdendo um certo sentido, não é? Por isso também as obras de arte puramente políticas, elas acabam no limbo, não é? Porque simplesmente quando acaba o entorno político que a justificava, ela simplesmente desaparece, né? Então é óbvio que enquanto se o valor estético não permanece, não está impregnado ali, ela simplesmente não vai restar, né? A não ser que num outro momento futuro, uma outra crise política faça algum sentido para ela ressurgir, mas ela vai estar sempre vinculada ao seu valor político e não tanto valor poético. Agora, o que eu tentava dizer ali era que, apesar de não ter uma função especificamente política, mesmo assim a poesia tem uma função social, né? Quer dizer, a poesia experimental tinha uma função social. Uma coisa estranha, porque desde o aparecimento do concretismo, o que se falava é que a poesia concreta e todo experimentalismo que vinha das vanguardas eram deformações pequeno-burguesas, alijadas do contexto. E se você for analisar toda a história das vanguardas, não só no Brasil, que aparece nos anos 50, essa forma, mas desde as vanguardas anteriores, europeias dos anos 10, 20, muitas delas não têm engajamento político, mas é um tremendo engajamento de afinidade com o momento cultural, técnico, né, e social da época. Filadelfo, infelizmente nós vamos ter que interromper esse bloco nesse momento. A gente vai retomar desse ponto e eu vou te pedir, inclusive, para trazer essa reflexão para o presente, que é quando nós falamos do fim das utopias. Claro. Ok? Filadelfo, no final do bloco passado, a gente comentava sobre essa questão da função social da arte e eu te pediria agora para a gente atualizar um pouco essa questão. Eu sei que no terceiro bloco a gente ainda vai falar um pouco mais disso, que foi objeto do seu trabalho de doutorado, mas a pergunta ou a proposição que eu te faço é a seguinte: quer dizer, se uma das justificativas da vanguarda era a questão utópica, e agora nós falamos, enfim, das utopias, quer dizer, já falamos do período pós-utópico, eu te pergunto, como é que fica aí a atribuição, a necessidade, né,
da dessa vanguarda? vanguarda. Exatamente essa foi a minha investigação do doutorado, porque foi a pergunta que restou no mestrado. Quer dizer, o que há de vanguardismo possível hoje? Né? Então, a minha pesquisa ela encaminhou-se para uma conclusão que não tenta colocar uma defesa exata do vanguardismo, da vanguarda, da experimentação. Mas, mesmo porque, hoje você não tem como falar de vanguarda se o espírito utópico desapareceu, como você fala. Quer dizer, não há mais uma utopia. Você pode ter heterotopias, pequenas utopias locais, né? Não coletivas. Então é difícil você falar realmente naquele sentido de vanguarda tradicional. Mas o sentido de experimentação, ele não tem necessariamente uma colagem, uma adequação muito exata ao princípio de utopia. Quer dizer, você pode pregar uma experimentação, você pode exercer a experimentação, e hoje muito dela está no campo da tecnologia, sem que você esteja nutrido de um espírito utópico. O que é que acontece? Muitas vezes a utopia, o esvaziamento da utopia acaba levando o experimentalismo a efeitos técnicos muito puros. A perda da utopia também te leva a uma perda da capacidade de referência e, portanto, da capacidade de referência crítica e de reflexão sobre o que você mesmo está fazendo. Muitas vezes, então, o experimentalismo fica oco, né? Quer dizer, fica sem justificativa teórica. E, por sinal, essa é uma das marcas desse pós-vanguardismo. Né? As pessoas não teorizam, a capacidade crítica está bastante nula, né? Você simplesmente usa o marketing de falar, bom, isso daqui meu é multimídia, isso daqui meu é novidade, o novo em arte, e fica o nome. Né? Quando antes você tinha nas vanguardas uma certa medida do impacto. O que é experimentalismo? É novidade. Novidade para quê? Porque há um espírito utópico de modificação da realidade. Hoje você não tem espírito utópico de modificação da realidade, então você experimenta para quê? Para uma finalidade puramente técnica e muitas vezes esvaziada do sentido crítico. Isso não quer dizer que o experimentalismo tenha desaparecido. Claro. Pelo contrário, é que hoje ele está muito mais associado à natureza tecnológica do nosso período. Ok. Nós vamos voltar então a esse assunto no último bloco, falando sobre a sua tese de doutorado. Mas nós vamos ver agora um depoimento do poeta Marcelo Dolabella sobre o seu trabalho. Eu acho que o Philadelphia traz duas grandes contribuições para a reflexão e para a produção poética experimental brasileira. A primeira, no plano teórico, ao pensar, traduzir e publicar obras de referência ainda ausentes na poesia brasileira. Obras no plano da poesia sonora e da poesia pós-anos 50, poesia semiótica, poema processo, poesia visual. Outra grande contribuição é o seu trabalho como poeta, um poeta experimentador em várias linguagens, no plano da poesia sonora, da computação gráfica, de instalações poéticas e mesmo na produção de uma nova poesia visual brasileira. Bom, Philadelphia, nós vamos, daqui a pouquinho nós vamos falar do seu trabalho próprio, mas eu vou te pedir apenas um comentário anterior sobre o seu roteiro de leitura, poesia concreta e visual. Eu vou te perguntar uma coisa. Você sentiu uma necessidade de didatizar essa questão? Claro, porque toda a reflexão minha do Poética e Visualidade, que era a dissertação de mestrado, e a crise do passado, é um conjunto de reflexões um tanto teórico e muito específico, um pouco desenvolvido no campo da teoria da cultura, da semiótica, de teorias da comunicação. É um bolo teórico um pouco indigesto. E quando me convidaram para escrever nessa coleção Roteiro de Leitura o texto Poesia Concreta e Visual, eu tentei arrefecer um pouco a fúria teórica, né, descer um pouco a bola para fazer uma coisa de difusão e ao mesmo tempo clara, né? Essa era a intenção. É a intenção. Ok, então eu vou te pedir agora para você comentar para a gente rapidamente os seus trabalhos de poesia visual. Eu tenho 3 livros de poesia visual. Eu gostaria apenas de comentar um que eu acho que pode ser logo o primeiro poema do primeiro livro, que é de 80, são 3 pequenos livretos. Vamos mostrá-lo. É um poema que eu acho que pode ser bem síntese de uma ideia de poesia que eu carrego desde então. É uma poesia que tem uma máquina de calcular, portanto aí a ideia da máquina, do maquínico, da coisa feita numericamente, não é? Da tecnologia principalmente, e que olhada ao espelho forma a palavra poesia no número 612309. Se você colocar na máquina de calcular 612309 e especular, e você jogar no espelho,
você tem aí a palavra poesia. Então, é a máquina espelhada vira poesia, o avesso da máquina é a poesia. Então, é um conjunto de significados que a forma visual é que te dá. Não é só simplesmente o número. É a forma visual, é a máquina que está ali, máquina de calcular. Então, tudo isso eu acho que mostra bem aquilo que eu chamo de poesia intersignos, que é o nome que eu acabei dando para esse tipo de poética. Sim, e em Demolições ou Poemas Aritméticos você tem também um poema, uma retomada de Baudelaire, Os Frutos do Mal, né? Mas eu vou deixar para a gente comentar esse já Na hipermídia, no nas suas suporte da características de hipermídia. Então vamos falar um pouco agora sobre poesia sonora, poéticas experimentais da voz no século XX. Olha, esse livro introduziu no Brasil, usou pela primeira vez o termo poesia sonora, que hoje já se transformou assim num nome quase que aceito, já se usado sem cerimônia, o que é muito bom, mas muitas vezes distorcendo o sentido. De qualquer maneira, poesia sonora é um termo que foi introduzido por esse livro, assim como poesia visual no Brasil é um termo que eu também introduzi como nome definidor de uma poética ampla em 1988 na Mostra Internacional de Poesia Visual de São Paulo, que contou com mais de 300 poetas do mundo inteiro. O importante desse trabalho, eu acho, é um livro que compila textos teóricos e textos críticos, manifestos, ensaios que vão desde o futurismo italiano até a virada dos anos 80 para os anos 90. Então você tem Fortunato De Pero, a Marinetti no futurismo, os dadaístas, com Raul Hausmann, né, o letrismo dos anos 50, Isidore Izu, uma série de referências teóricas que no Brasil nunca tinha aparecido realmente. Pois é, agora a primeira questão que se nos coloca é o seguinte: poesia sonora não é a poesia, não é a declamação. Claro. É importante separar que não é pegar um texto e ler, de um lado, e de outro lado, ela também não é música. Então, Exatamente. como é que você... É o drama dessa poesia. Aliás, de toda a poesia experimental, porque a poesia visual também ela não é verso, mas também não é artes plásticas, não é artes gráficas. Então, a poesia experimental é uma espécie de indefinição. Ela se marca mais por aquilo que ela deixa de ser, e não tanto por uma definição muito precisa do que ela é. Né? Então, por exemplo, a poesia sonora ela não é música. Não é? Ela não é uma voz falando em ritmo ou em melodia, né? Melodia musical, sim, e nem tampouco ela é o texto declamado. Quer dizer, não é simplesmente você ler um poema que você está fazendo poesia sonora. Não é porque você lê mesmo um poema visual, por exemplo, um poema concreto. O poema concreto ele é letra, ele é palavra. Né? Então, quando você lê um poema concreto, não é necessariamente um poema sonoro absolutamente. Você está lendo palavras. Ler palavras não significa que você esteja produzindo poesia sonora. E isso não é uma definição minha, nem é uma necessidade que eu tenho, de fixar, de definir para guardar copyright de nada. É apenas para definir uma especificidade de uma poética que não existia no Brasil e que agora está sendo pensada e produzida graças a eventos como esse livro que inauguralmente colocou o nome em circulação. Ok, nós vamos encerrar agora, mas no próximo bloco nós vamos abrir com 3 exemplificações. E aí eu acho que vai ficar mais fácil para o telespectador compreender isso que nós estamos falando, ok? Ótimo. Filadelfo, no bloco anterior, nós prometemos uma pequena demonstração de poesia sonora. Você, como editor de 2 antologias, 2 trabalhos antológicos nesse sentido. Vamos ver primeiro, então, um pequeno fragmento de Jaap Blonk. Eu te pediria comentários sobre ele. Vamos lá? Je suis drame du pape, cher tant pis, autant je vous manquant, j'ai encore butre de concussion, j'ai avantage, j'ai pu, au crime d'aragusipé, je suis drame du pape, cher tant pis, autant je vous manquant, j'ai encore butre de concussion, j'ai avantage, j'ai pu, au crime d'aragusipé. Então, Filadelfo, fala para nós um pouco dessa experiência. Aí eu acho que tem uma demarcação muito clara da poesia declamada para a poesia sonora. Isso daí é poesia sonora, quer dizer, uma poesia que é feita pelo corpo. Né? Então ela deriva não do texto, mas da voz enquanto elemento corpóreo. Né? E, portanto, cai para o fonetismo no começo do século, linha a qual pertence, por exemplo, o Jaap Blonk,
né? E depois para a poesia tecnológica feita em aparelhagem eletroacústica, né? Então a poesia sonora tem esse recorte de se separar da declamação de texto. Né? Ok. Você tem um trabalho pessoal seu que aí é que eu gostaria que você falasse para nós em seguida sobre essa distância entre o declamatório e o Exatamente. sonoro, que é Necrológio dos Desiludidos de Drummond. Eu pensei então num poema sonoro a partir de um poema declamado e fazer uma espécie de declamação às avessas. Então o poema se chama Necrológio dos Desiludidos do Amor. Necrológio dos Desiludidos do Amor. Carlos Drummond de Andrade. Os desiludidos do amor estão fechando tiros no peito. O meu quarto escuta a fuzilaria. As ramadas torcem-se de gozo. Quanta matéria para os jornais. Digo não é fotografado. Perderam cartas explicativas. Tomaram providências sobre os remorsos das amadas. Pum, pum, pum. Adeus, enjoada. E aí vai. Pois é, agora comenta para nós aí. Olha, a ideia é bom porque depois eu tenho que comentar sempre comendo. Então, e a ideia é justamente se demarcar, porque aqui, obviamente, tem um texto com sentido, Claro, mas um texto prévio. um texto prévio, que tem seu significado, seu campo semântico de significação todo próprio, toda sua estrutura textual. Já é uma Né, totalidade. já é uma totalidade, mas eu insiro um elemento que o transforma num poema, que na verdade tira um diálogo irônico com toda a tradição da poesia compenetrada, da poesia lida, declamada, da poesia séria, da poesia como ato religioso, né, ato de dedicação extrema, né, e passa como uma coisa absolutamente frugal. Todo o significado está no ato de comer enquanto você lê. Né? Agora, nesse caso de Necrológio dos Desiludidos, é inerente ao poema também a ironia. Né? Óbvio, aí eu escolho sempre um poema que tem a ver né, com o ambiente local e também com o sentido de você estar comendo alguma coisa. E aí entra até a seguinte ideia. Ainda que a poesia tradicional, em verso, esteja longe da poesia sonora, da poesia experimental, de alguma maneira nós a comemos. Antropofágico. Ok. Os frutos do mal você retoma, de um trabalho de demolições, você o retoma, quer dizer, da produção impressa para a produção hipermídia. Então, vamos apresentar também essa produção e depois eu te peço os comentários. Vamos lá? Esse é um trabalho de CD-ROM que nós estamos produzindo, deve sair até o mês que vem. Eu e um artista plástico de São Paulo, Wilton Azevedo, são poemas hipermídia interativos, em que você tem o lado da poesia visual, o lado da poesia sonora, reunidos num ambiente só, com links para a pessoa atuar escolhendo em que página ela entra do poema visual e sonoro. Como no caso desse aí. Que já é onde a desta saberá terão tudo é. E que as que já é onde a desta saberá terão tudo é. E que as que já é onde a desta saberá terão. Quer dizer, é um espaço em que você tem a opção do usuário, né, muitas páginas de links e sublinks, e ao mesmo tempo o exercício da fusão da visualidade com a sonoridade de modo bem imbricado. Então o espaço hipermediático é realmente um suporte muito interessante para a criação. Exatamente. Ok, Filadelfo. Nosso tempo está acabando, acho que a gente teria muito ainda que conversar. Um assunto que eu gostaria muito de ver tratado, mas fica aqui um convite para o telespectador, é que você é organizador também do livro Mídia, Arte, Cotidiano na Globalização, e tem artigos publicados sobre essa questão de arte e tecnologias, olhando para o século XXI. Né? E a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o poeta Marcelo Dolabella, e ela vai nesse sentido. Hoje estão abertas todas as possibilidades de suporte para a poesia, do vídeo à computação gráfica, passando pelo CD, pela holografia, pelo MP3, pelo MD, pelo DVD. Assim, eu gostaria de saber do Filadelfo se a poesia, se a linguagem poética de hoje está adequada a esses novos suportes. Bom, Marcelo, você como poeta deve ter a sua resposta. Eu tenho a minha.
Eu acho que os poetas, os artistas em geral, trabalham em tecnologia sem usar as perspectivas que a tecnologia está abrindo. Eu acho que eles esquecem que primeiro há um cruzamento com elementos do corpo. A tecnologia não veio para acabar com o corpo, pelo contrário, a tecnologia está repondo o corpo em cena. Então a questão física, vocal, performática está muito associada a novas tecnologias. E por outro lado, os poetas que vão para a tecnologia usam esquemas de linguagem do concretismo. Jogo de palavra, associação linguística, muito pouca visualidade sofisticada, na verdade sempre muito ilustrativa, né? Então me parece que, curiosamente, a grande arte tecnológica está sendo feita ainda em papel. Ok. Filadelfo Menezes, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Obrigado. Recebemos na produção do Vereda Literária as obras Os Fugitivos da Esquadra de Cabral, de Ângelo Machado, da editora Nova Fronteira, Ficções, Fricções, Africções, de Franklin Jorge, da editora Mares do Sul, e Abram Alas, de Manuel Laurindo Filho, da João Escortece Editora. Temos recebido na produção do programa um volume muito grande de correspondências, e-mail, telefonemas de telespectadores, seja fazendo comentários, seja apresentando sugestões de temas e de entrevistados, e mesmo parabenizando-nos pelo programa. A partir deste ano, em resposta a essas correspondências, nós vamos procurar atender organizando programas que venham de encontro ao interesse dos telespectadores. Um motivo para você continuar conversando conosco sobre literatura.